sejam bem-vindos à segunda parte da Praça da Alegria. É verdade, vamos falar agora de uma iniciativa que se chama Maus Tratos Infantis e Laço Humano, uma iniciativa que junta várias entidades e decorre há muito tempo, desde 2008, e que movimentou vários profissionais no hospital do professor Dr. Fernando Fonseca, mais conhecido para o Hospital Amadora Sintra. Ora bem, as nossas convidadas, a doutora Helena Isabel e também a doutora Filipa Fonseca, estão aqui connosco, um aplauso. E mais uma parte da vasta equipa que também está aqui. Bem-vindas! Bem-vindas! Ponham as mãos no ar para verem. Bem-vindas, muito obrigado. Obrigada. A doutora Helena Isabel Almeida é chefe do Serviço de Pediatria do Hospital Amadora Sintra. Bem-vinda. Pronto, não é bem assim. Eu sou chefe da urgência dos cuidados intensivos e do tá núcleo bem. dos maus tratos. A doutora Helena Carreira, que é a diretora do não faz mal. departamento. Era esta a indicação Pronto, que tinha. Peço desculpa. Mas eu tenho que emendar. Com certeza, com certeza. Doutora Helena, vamos saber afinal que iniciativa é esta, porque no decorrer da vossa profissão diária chegam ao final de um ano e detectam cerca de 300 novos casos de maus tratos infantis só naquele hospital, não é? Exatamente. E portanto nasce um movimento daqui. Pronto, nós, como todos os hospitais, temos uma organização hospitalar para a detecção e prevenção dos maus tratos, que são os núcleos hospitalares de apoio à criança e jovem em risco, e aderimos a várias organizações, a tudo o que podemos, no sentido de chamar a atenção para esta problemática. Desde 2008, como disse, durante o mês de abril, tenta-se que o mês de abril seja o mês de chamada de atenção para este problema e nós, juntamente com as CPCJs da área, de Amadora e Sintra, fizemos vários eventos para chamar a atenção para este problema. E um deles foi fazermos a iniciativa de fazer um laço humano azul, que é o nosso símbolo, que é o símbolo da prevenção que está aí aos maus tratos, exatamente, e desafiámos os profissionais do hospital para fazermos um laço humano para mostrar que o nosso hospital está preocupado com isto. Estava para ser lá fora, na relva, choveu desalmadamente, foi cá dentro, no átrio, mas quer dizer, sentimos que todo o corpo profissional do hospital aderiu muito bem a esta ideia e o que nos pôs muito contentes, de facto, e foi assim um evento muito bonito. Bem-vinda também a doutora Filipa Pancada Fonseca. Qual é a realidade relativamente a este assunto, maus tratos infantis? Qual é a realidade? Nós temos, como referiram, cerca de 300 casos por ano e são situações muito complexas, que vão desde queixas que não têm muito fundamento a situações de extrema violência que são assistidas no serviço de urgência do nosso hospital. E quando falamos de maus tratos infantis, falamos de crianças até que idade? Porque vocês assistem a realidades, todas elas muito diferentes, e de crianças com... A pediatria já vai até aos 18 anos, não é? Exatamente, portanto, nós temos desde bebés até aos adolescentes, 18 anos, sendo que a faixa da idade escolar e da adolescência é aquela onde existem mais situações reportadas de maus tratos. Com os bebés assistimos mais a situações de negligência e que normalmente não recorrem tanto à urgência por essas situações. Portanto, quando nós falamos em maus tratos, por exemplo, a nível nacional, a casuística dá-nos a indicação de que existem muitas queixas de negligência, provavelmente a maior fatia, digamos assim, de maus tratos. Mas no hospital essa não é a nossa realidade, porque as pessoas não recorrem à urgência com queixas de negligência, correm com queixas ou de abuso sexual ou de maltrato físico, são efetivamente as mais frequentes. E enquanto psicóloga, qual é que é... Este tema deixa-nos a todos... Enfim, uma pessoa nem tem grandes palavras para falar sobre isto, é monstruoso. Mas no seu papel de psicóloga, doutora, até porque, apesar de terem duas profissões que se interligam... E complementam, felizmente, detectam estas situações de formas diferentes, não é? Sim, nós, por exemplo, o núcleo acabou por criar uma consulta de psicologia específica para atendimento a crianças vítimas de maus tratos e normalmente o meu papel é um pouco de segunda linha, ou seja, eu não faço urgência, não é? E, portanto, os enfermeiros e os pediatras são a pessoa que normalmente recebe. O enfermeiro na triagem, temos ali alguns representantes, é a primeira pessoa que tem contacto com estas situações e que normalmente encaminha
por exemplo, para o chefe de equipa. Depois o chefe de equipa faz uma avaliação e depois desencadeia-se todo um mecanismo de sinalização ao Serviço Social, depois às comissões, ao Tribunal, à Polícia Judiciária, e depois o papel da psicologia fica um pouco na retaguarda, ou seja, há uma sinalização de que aquela criança terá sido vítima de abuso e é então encaminhada para a consulta de psicologia. Se for uma situação de abuso sexual, criámos também uma consulta específica, que é chamada Consulta de Pediatria de Apoio a Risco, porque infelizmente algumas das situações de abuso sexual, as crianças acabam por ter infecções sexualmente transmissíveis e depois precisam de ser tratadas também nesse âmbito. E, portanto, são duas consultas que funcionam muito a par e passo. É horrível. Bem, vamos ver então como é que correu o cordão humano do Laço Azul. Vamos exatamente, continuar a falar sobre este tema também. Por todo o mundo, abril é o mês da prevenção dos maus-tratos na infância e na juventude. E na Amadora, a equipa do Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca uniu-se e o resultado, um laço muito especial. Doutora Helena Isabel, é importante também contar a história deste laço azul. Qual é? Pronto, esta história é um bocadinho impressionante, porque apesar do azul ser uma cor leve e alegre, aqui para esta história não é bem por isso que ela cá está. Portanto, esta história nasceu com uma senhora americana que resolveu adotar a ideia do laço azul para chamar a atenção para os maus-tratos às crianças, e o azul aparece aqui como a cor das nódoas negras, das marcas que muitas vezes nós notamos nos corpos, como sinal de alarme de que a criança está a ser maltratada fisicamente. E, portanto, a infância é como o azul, tem estes dois lados, um alegre e um triste. Sei que tem um contacto muito próximo com as vítimas, com os vários casos. Normalmente, como é que atuam? É na triagem que é feito esse primeiro contacto e são alertadas os outros grupos profissionais, portanto, os médicos, a assistente social, a psicóloga. Como é que vocês sabem que estão na presença de um caso de maus-tratos? Muitas vezes surgem referenciados pelas escolas, pela polícia. Há outras situações que nós detectamos na própria urgência pediátrica. Porquê? Porque há situações de lesões que não são compatíveis com a história que os pais levam lá à urgência. E quando esses casos chegam aos psicólogos, e a Filipe é psicóloga, o que é que fazem? Por norma, fazemos uma avaliação, temos que tentar perceber, existem situações que podem ser extremamente traumáticas e o núcleo, nós fazemos parte do núcleo hospitalar de apoio à criança e jovem em risco, criou uma consulta específica de apoio psicológico para estas crianças. Temos também uma consulta de pediatria de apoio a risco, que funciona muitas vezes em articulação com a consulta de psicologia. Temos verificado que tem havido um aumento de número de casos. Em 2013 houve 282 casos reportados só no serviço de urgência. A grande maioria das crianças que vêm à urgência são vítimas de abuso físico, 60%, 30 e tal por cento são vítimas de abuso sexual. A idade média é de 9 anos. Os agressores são muitas vezes o pai ou a mãe e são habitualmente pessoas da família da criança, portanto são números muito preocupantes. São. O mais importante, obviamente, é denunciar. É muito importante também acreditar na criança, ou seja, uma criança que chega, por exemplo, a um professor, porque a escola também, apesar do hospital, como está aberto 24 horas por dia, ser uma porta de entrada grande, as escolas são, por exemplo, um dos sítios onde mais situações são detectadas. Temos um BIP, um número de telefone de prevenção, tentamos ser o mais ativos possível nesta área. Qual é o número? É o 96 170 8849. Enfermeira Luísa, mais um laço, mais uma pessoa para contribuir para este enorme laço azul, não é verdade? É verdade, sim, Tiago. Sei que vão promover outras iniciativas, não é verdade? Exposições. Sim, durante este mês vamos ter várias exposições, vão estar as CPCJs da área com algumas iniciativas também, com pessoas da comunidade. Para si, a nível pessoal, que importância tem a ação de hoje? É muito importante, lógico. É um flagelo atual, é um problema atual e estamos todos nesta causa.
Clara, muito obrigado, Tiago Alves Ferreira. Detectados e identificados estes casos, o que é que acontece depois? De que forma é que vocês, os profissionais... Pronto, nós temos sempre que pensar em duas vertentes desta situação. Temos a parte da justiça, de ver quem é que da culpa e de orientar esse aspecto, e depois temos a parte do projeto de refazer a vida daquela criança. Porque em Portugal, como em muitos países do mundo, muitas vezes os maltratantes são os adultos responsáveis da criança, o pai ou a mãe. E continuam a aparecer com uma grande prevalência, principalmente no maltrato físico. No abuso sexual também, habitualmente, é um adulto muito próximo da família, ou fazendo parte da família, ou muito próximo do núcleo familiar. Portanto, muitas vezes é preciso reconstruir a vida desta criança. Muitas vezes dentro da família, a grande maior parte das vezes dentro da família, encontramos uma solução, no pai, na mãe, no que não é maltratante, ou dentro da família alargada. Se não, em situações muito pontuais, temos de retirar a criança à família, mas é claramente a minoria, felizmente. Nestas decisões todas, para já temos que ter esta equipa multidisciplinar em que somos pediatras, psicólogos, técnicas do serviço social, enfermeiras, temos o nosso jurista que também nos dá muito apoio, temos o polícia do hospital que também trabalhamos todos muito em conjunto, e depois, para além desta gente toda, precisamos nos articular com as CPCJs da área, das nossas áreas, com o Instituto de Medicina... O que é a CPCJ? A CPCJ são as Comissões de Proteção aos Jovens e Crianças em Risco, que no fundo são a segunda linha. Nós detectamos no hospital, fazemos como que lançamos a suspeita, fazemos com que um diagnóstico da situação, e depois a nossa assistente social, a Patrícia, que sabe lindamente as conexões todas que temos na área, faz então os contactos todos, que são muitos, e isto é que torna a resolução destes casos difíceis, porque tem sempre que ser uma opinião muito alargada de muitos grupos de pessoas, e portanto, as CPCJ são os nossos parceiros fora do hospital e digamos que são a segunda linha. Mas antes disso temos que muitas vezes chamar a Polícia Judiciária, chamar o Instituto de Medicina Legal para também observar estas crianças. Portanto, é uma grande rede de gente a trabalhar junto. Mas vocês têm a possibilidade de reter o bebê ou a criança assim? Quando eu digo bebê, estamos a falar de alguns bebés que lá chegam muito maltratados pelos próprios pais, mas têm a possibilidade de o reter no hospital e não o deixar sair? Sim, claro que sim, claro que sim. Isso acontece poucas vezes também. Nós conseguimos sempre, ao longo dos anos, cada vez... temos que retirar menos crianças às famílias, e mesmo para isso, para deixá-las internadas no hospital, mas se nós achamos que uma criança, que uma família não tem condições para a proteger do risco, a criança não vai para casa. Portanto, ou fica no hospital, ou vai para um lar de acolhimento de emergência, ou vai para a casa de um familiar, mas, portanto, e nós somos absolutamente soberanos para tomar essas decisões, e aí os pais não podem... temos todos os instrumentos para proteger a criança a partir do momento em que é detectado. Mas, desculpa, João, em relação a vocês serem completamente soberanos e, portanto, os pais não poderem fazer uma coisa dessas. Os pais, suponho eu, e estamos aqui a falar de uma equipa técnica de alta qualidade, quando os pais chegam ao hospital com as crianças, eu duvido que digo, olha, acabei de bater no meu filho, espanquei-o. Claro que não. Muitas vezes... Eles inventam histórias, não é? Muitas vezes, pronto, e exatamente parte do que nós temos de aprender é detectar, é perceber essas histórias. E existem muitas regras clínicas para nós conseguirmos perceber que os pais não estão a contar a verdade, porque a história não bate certo. É muito típico a criança aparecer com uma grande lesão e o pai chamar aquilo uma arranhadela, por exemplo. Portanto, coisas completamente que não batem umas com as outras. A nível dos traumatismos, nós também temos muitas regras para saber distinguir um traumatismo acidental de um traumatismo provocado. Também a própria atitude dos pais, temos que notar tudo isso, portanto também a experiência também nos ajuda muito. Às vezes são casos muito difíceis, por exemplo, eu lembro-me de um bebê que lá chegou ao hospital em que a mãe dizia que era uma picada de uma abelha. E vinha com uma perna inchada, com edema da perna. Nós achamos que o edema da perna não é de uma picada de abelha, fazemos uma radiografia àquela perna, tinha uma fratura, resolvemos fazer radiografias aos membros da criança, tinha fraturas, já não me lembro, mas em 6 ou 7 ossos, tinha também fraturas de crânio, e depois aí é um bocadinho um jogo quase policial, em que aquela mãe que acompanha a criança, nós precisamos que ela continue lá com a criança, ela não pode fugir,
não é? E vamos ter que aos poucos ir dizendo, nós sabemos que isto não foi um acidente, que isto não foi uma picada de abelha, vamos saber o que é que aconteceu, vamos defender e proteger a sua criança, por isso precisamos da sua ajuda. E a nossa conversa é muito esta, mesmo que suspeitemos, porque nós nunca somos as pessoas que temos a certeza, quem tem a certeza são os profissionais das leis, nós só temos que lançar a suspeita e, portanto, a nossa conversa com os pais é muito esta. E pronto, eles não... A partir deste momento, a criança está protegida. E a conversa com os pais entra a doutora Filipa. Sim, e às vezes, agora estava-me a lembrar, Helena, às vezes há pais que eles próprios pedem ajuda. Há pais que em situações de grande stress se descontrolam e já seguimos alguns casos desses e em que batem violentamente e perdem completamente o controle e depois acabam por pedir ajuda e por assumir isso. E não deve ser fácil também para eles exporem-se dessa forma, não é? Mas acaba por ser... um fator de melhor prognóstico, chamemos assim, porque no fundo são pessoas que acabam por estar disponíveis, se calhar, para algum tipo de intervenção. Isso é meio caminho andado. O nosso tempo terminou, mas só, se calhar, a doutora Filipa é capaz de responder a isto. Melhor, quando nós falamos de agressão e de agressividade, falamos que a agressividade gera agressividade, não é? Portanto, a partir do momento que as crianças... são espancadas, porque não estamos a falar sequer de serem batidas ou esbofeteadas, claro. Mais tarde, e isso no crescimento delas, vai gerar também uma agressividade maior ainda. O facto de elas serem continuadamente expostas num ambiente de violência, em que também são vítimas de violência, e normalmente há um tipo de violência que não é muito falado, que é a violência psicológica, claro, que acompanha sempre a violência física, porque são verbalizações que denigrem a criança e humilham a criança, ao crescer com isso, vai aprender que aquele é um modelo relacional, claro. E, portanto, a maneira de se resolver os problemas e de lidar com a frustração é recorrendo à agressividade. E, de facto, temos muitas crianças que, não chegando por situações de maus tratos, aparecem com comportamentos muito disruptivos, crianças agressivas que batem nos colegas, que batem nos irmãos, crianças que dizem muitas asneiras e esse parece ser a queixa inicial e muitas vezes percebemos que por trás existe todo um ambiente de grande violência em que a criança está a crescer e é esse o modelo que ela provavelmente vai repetir se não houver uma intervenção. Claro. Doutora Isabel Almeida, para fechar, que mensagem é que gostaria de deixar aqui? Para já, parabéns pela vossa iniciativa a todos os profissionais do hospital. Eu acho que talvez uma mensagem importante para todos os portugueses é que não tenham medo de falar sobre as situações em que suspeitem de que existe uma situação de maltrato a uma criança. As pessoas das leis decidem depois se essa suspeita se confirma ou não. Nós, cidadãos de um país, temos que contar suspeitas que tenhamos dos vizinhos, dos familiares, temos que tentar falar com profissionais da infância, não podemos ficar calados, basicamente. Em Portugal, nós documentamos todas estas situações ainda muito por defeito, nada por excesso, e, portanto, não temos de ter medo de falar delas, de as denunciar, mesmo que não tenhamos a certeza absoluta. É o nosso papel como cidadãos, é chamar a atenção para qualquer coisa que nós achemos que é estranha. Muito obrigada. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado a todas por terem vindo. Obrigado. E um beijinho, um abraço para todos os profissionais do Hospital Amadora Sintra. Bom, estamos a falar de cerca de 300 casos por ano no hospital. Não estamos a falar nem de longe nem de perto na realidade de um país. Portanto, num único hospital são 300 novos casos por ano de maus-tratos infantis. Agora imagino que estará a acontecer no resto do país e a todas as outras pessoas que não vão ao hospital. E agora vamos até ao Porto.